Vamos para a palavra desta noite, queridos. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Quem achou em Lucas 15? Hoje é o culto da família, né? Nós temos uma palavra, irmãos, direcionada para a família. E como eu sempre gosto de dizer, irmãos, no culto da família nós trazemos uma palavra de instrução para a família, amém? É como se fosse uma palavra doutrinária, né? Especificamente para a família. Lucas 15, irmãos, a partir do versículo 11, quem achou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. De longe viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: traze depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro cevado, matai-o e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém, igreja? Vamos ficar somente aqui. O diácono Arnoldo já orou pela minha vida. O tempo está um pouco avançado e nós vamos direto para a ministração da palavra de Deus. Querido, como eu falei, é um culto da família. Geralmente nós pegamos esse texto para fazer, para ministrar uma pregação evangelística. Mas esta noite Deus me direciona a nós analisarmos esta família, para que nós possamos tirar ensinamentos desta família para a nossa vida. Amém, queridos? Nós podemos ver aqui, queridos, que havia uma família. Nós vemos que tem uma família, tem um pai e 2 filhos. Logicamente nós lemos só a primeira parte, não falamos do outro filho. E havia uma mãe também, queridos. Mas pastor, por que a mãe não é citada desse texto? Porque pela cultura dos judeus, irmãos, naquela época, o machismo, a mulher não era valorizada, a mulher não contava em nada. Por isso que não se cita nem o nome da mulher aqui nesse texto, mas havia uma mãe. Amém? Nós podemos ver, queridos, que essa família, ela entrou numa grave crise. Esta família, irmãos, ela experimentou uma grave crise. De repente, um dos filhos pega tudo aquilo que tem de direito por herança e vai embora para uma terra longínqua, vai viver a sua vida, não quer conversa com a família. Queridos, quantas famílias nós temos hoje passando por crises? Quantas famílias hoje nós temos vivendo uma crise? Tem famílias que passam diversas crises.
uma conjugal, outra crise com os filhos, outra algum filho na droga, outras uma crise financeira, outras famílias, queridos, enfermidade, outras relacionamentos. De uma hora para outra a família está bem e se estabelece uma crise. De uma hora para outra a família está bem, vem uma enfermidade. De uma hora para outra a família está bem, vem uma notícia péssima. E aí se estabelece uma crise. Esta família aparentemente vivia bem, mas de uma hora para outra chega uma crise. O filho decide largar a família e ir embora viver a sua vida. E hoje nós vemos diversas famílias debaixo de crise. Mas esse pai que se apresenta aqui, ele soube, irmãos, ter uma visão positiva da crise. Nós vemos, irmãos, que esse pai aqui, ele não se deixou perder pela perca que ele estava tendo naquele momento, pelo filho que estava indo embora. Ele se posicionou, né? E o que é que nós podemos aprender, irmãos, aqui com esse pai, com esse filho e com essa família esta noite, para que nós possamos guardar as nossas famílias, principalmente nos momentos de crise. Amém, igreja? Queridos, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que nem tudo na família sai como nós planejamos, irmãos. Nem tudo sai da forma que nós planejamos. Nós sabemos disso. Nós procuramos ter uma vida reta diante de Deus, procuramos viver em família, mas nem tudo sai de acordo com o que nós planejamos, né? Apesar de tudo que nós fazemos, né, alguma coisa sempre acontece no percurso. O filho pródigo, esse jovem que decidiu ir embora, ele tinha tudo, irmãos, para ter uma vida abençoada, né? O seu pai aqui era um ótimo pai. Esta parábola, esse pai aqui, simboliza Deus na parábola. Então, irmão, esse pai era um ótimo pai. Esse jovem tinha tudo para ter uma vida satisfatória. O seu pai tinha muitos criados. Seu pai tinha terras. Seu pai tinha uma condição aparentemente boa, como nós vemos aqui no texto. E esse jovem tinha tudo para ter uma vida boa. Mas, querido, por melhor que nós façamos, isso não elimina o direito de escolha das pessoas que estão na família. Não elimina o direito do livre-arbítrio das pessoas que estão na família. Por mais que nós possamos nos esforçar, as pessoas que estão na família, cada uma tem o seu livre-arbítrio. E isso, irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma impedir o livre-arbítrio das pessoas. É como numa igreja como essa, irmãos. Nós estamos aqui terça, quinta, domingo, ensinando, visitando, cuidando, mas cada um dos meus amados irmãos tem o livre-arbítrio. Cada um dos irmãos tem o direito de fazer suas escolhas, mas também tem que arcar com as escolhas que fazem. Amém ou não amém? Porque nós também somos uma família, amém, irmãos? Então, queridos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E diante dessas decisões que nós somos responsáveis, nós temos que saber fazer as melhores escolhas, irmãos, né? E fazer também o melhor dentro da família, para amanhã a gente não sofrer com as consequências. Este jovem aqui, ele teve a sua escolha, mas o pai, ele digeriu bem aquela escolha, apesar de ser errada do filho. O pai, irmãos, ele poderia sofrer pela saudade, o pai poderia estar sofrendo pela escolha do filho, o pai poderia estar sofrendo pela situação, mas ele jamais iria sofrer pelo fato de não ter feito o melhor pela vida do filho. Então nós devemos procurar viver desta maneira, procurar fazer o melhor na família, para que amanhã a gente não venha sofrer com alguma culpa, algum remorso, alguma cobrança do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas.
Esse pai, ele fez o melhor para todos da sua família. O filho pródigo desistiu do pai, foi embora, mas o pai nunca desistiu desse filho. O pai sempre buscou um melhor para esse filho. Cada um de nós, meus irmãos, temos um papel a desempenhar dentro da família. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na sociedade. Cada um de nós temos um papel a desempenhar na igreja. Cada um de nós, irmãos, que vivemos em sociedade, nós temos um papel a desempenhar. Na família, cada um tem seu papel, irmãos. O marido tem o seu papel. É o provedor, é o que direciona a família. A esposa é a ajudadora, é a que apoia o marido a direcionar a família, a organizar a família. Os filhos têm que honrar seus pais, suas mães. Os pais têm que amar os seus filhos, direcionar os seus filhos, orientar os seus filhos, cuidar dos seus filhos. Todos nós temos um papel a desempenhar. E o papel que nós temos que procurar fazer o melhor para que amanhã ou depois nós não venhamos ter culpa ou remorso de não termos desempenhado bem o nosso papel. Amém? Queridos, eu quero aqui, irmãos, trazer um conselho que muitas famílias em crise têm padecido por isso. Quando uma crise se estabelece, irmãos, na família, nós temos que vigiar dobrado, para que Satanás, ele não venha se aproveitar e fechar as portas do nosso lar para a reconciliação, irmãos. Esse pai, irmãos, ele deixou a porta aberta para a volta do seu filho. Esse pai, irmãos, ele nunca disse aqui no texto: se você sair desta casa hoje, você jamais vai entrar aqui de novo. Ele deixou a porta aberta para a reconciliação. O que acontece, irmãos, que muitas das nossas famílias, quando entra numa crise, irmãos, seja por qualquer área dessas que eu citei anteriormente, seja uma crise conjugal, seja uma crise financeira, seja uma crise da enfermidade, seja qual crise que chegue na família, e às vezes pode trazer, devido à crise, algum atrito, nós não podemos fechar a porta da nossa casa para reconciliação, irmãos. O que nós vemos de famílias, queridos, com a falta de reconciliação, de perdão. O que nós vemos de famílias, irmãos, sem esse milagre da reconciliação. Famílias, irmãos, eu já conheci muitas na minha vida pastoral, casais que às vezes a gente está tratando um assunto e as pessoas vão trazer assunto de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, coração endurecido por falta de perdão. Queridos, se nós queremos ter famílias que sejam famílias que atravessem crises e saiam vencedoras, a porta da reconciliação tem que estar sempre aberta. O perdão tem que sempre estar nos nossos corações, por mais difícil que sejam muitas situações, que eu sei que é difícil. Mas, queridos, há um versículozinho na Bíblia, irmãos, que esse versículo, ele coloca por terra todos os nossos argumentos para não dar perdão. É o que está lá em Romanos 5. Deixa eu abrir aqui que eu não me lembro bem do versículo, mas eu vou ler para você. Romanos capítulo 5. Versículo 5. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você é um cristão. Diz assim Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Então, queridos, se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, não tem argumento que tenha
para dizer que nós não podemos perdoar. Se o amor de Deus foi derramado em nossos corações, nós temos sempre que estar com a porta aberta para a reconciliação. Amém, queridos? Queridos, se nós, esta noite, pudéssemos estar junto com essa família aqui, do filho pródigo, e tivéssemos uma reunião com o pai, com o filho que foi embora, e nós disséssemos assim: bem, queridos, nós queríamos ouvir de vocês, isso depois que o filho voltasse, né? Qual foi o que vocês aprenderam dessa crise? O que vocês poderiam nos ensinar como família, para nós não passarmos, deixarmos uma crise afetar a nossa família? Se nós perguntássemos, com certeza, irmãos, o pai do filho pródigo, ele teria alguns ensinamentos para nos dar. A primeira coisa que ele ia dizer era o seguinte: vocês estão em crise, família. Primeira coisa que eu vou dizer para você, e preste bem atenção, se não está em crise, preste atenção, para que se um dia a crise chegar na sua casa, você possa resolver. Em primeiro lugar, o pai diria assim para nós: se a crise chegou na sua família, a primeira coisa que você tem que fazer é nunca deixar que a esperança morra no seu coração. Amém? Por que o pai está dizendo isso, irmãos? Porque este pai aqui nunca perdeu a esperança do seu filho voltar. O texto que nós lemos diz que o filho vinha e o pai o viu de longe. O pai estava esperando, o pai estava buscando, o pai tinha esperança que aquele filho um dia ia voltar. E o pai estava com esperança que o filho ia voltar, e ele voltou. Se tiver em crise, a família em crise, nunca perca a esperança, irmãos. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem, irmãos. Se lembre que a hora mais escura da noite é quando vai se encontrando com o raiar do dia. Se a crise está muito forte, se há uma luta grande na família, não perca a esperança que isso vai passar. Isso vai passar. Amém? O pai não perdeu a esperança, queridos, de ver o seu filho voltar. O texto não diz, mas eu vou conjecturar. A palavra de Deus não está dizendo. Amém, irmãos? Eu vou conjecturar. Será que o pai já não tinha comprado a veste nova? Será que o pai já não tinha o anel ali separado, as sandálias, esperando o filho voltar? A esperança era tamanha que ele disse: não, vou deixar aqui, porque quando o meu filho voltar, eu vou presentear ele. Amém? Nunca deixe, irmãos, os sonhos da família morrer. Tenha sempre esperança que a sua família, ela vai passar por toda dificuldade e vai continuar sendo uma família abençoada por Deus. Eu me lembro bem, queridos, e eu já vi muitos testemunhos assim. Alguns irmãos aqui conhecem a nossa querida irmã Aparecida. Congregamos junto há algum tempo. E eu me lembro, irmãos, a vida daquela mulher e o drama que ela passava na sua família. Ela tem uma filha, a Mônica. Essa menina, ela nasceu com uma deficiência um pouco, eu não sei como dizer, mas ela tinha perturbações mentais. O marido, gostava de beber. E a irmã Aparecida ia para a igreja, irmãos. Ela nunca perdeu a esperança de um dia ver a sua família restaurada. Ela ia para a igreja, clamava ao Senhor, irmãos. A irmã Aparecida ia muitas vezes na igreja, no meio do culto. Aquela menina começava a dar trabalho no culto. E tinha até a questão também da libertação que ela precisava. E por muitas vezes a irmã Aparecida se entristecia, mas ela nunca deixava de estar na igreja e levando a sua filha. E o marido muitas vezes ficava em casa e muitas vezes bebendo. Sabe o que foi que aconteceu, meus irmãos? Deus deu a vitória, meus irmãos. Seu marido se converteu, é um homem de Deus. A sua filha está curada, é obreira da casa de Deus.
Quando eu vejo aquela família passando, cada qual com a sua Bíbliazinha indo para a igreja, eu digo, esse é o Deus que eu sirvo, porque Deus é Deus, não perca a esperança, Ele pode fazer o impossível na tua casa e na tua família, meu irmão. Deus pode reverter o quadro, irmãos. Quem via naquele tempo dizia, aí não tem jeito, aí não tem solução, mas o Deus a qual nós servimos, Ele dá jeito, irmãos, sim, Ele dá jeito. Agora mesmo nós estamos com um caso muito grave lá no setor H, né? Uma irmã tem um filho com drogas. Essa semana, eu estive lá sexta-feira, eu disse, irmã, não perca a esperança, irmão. Continue orando, continue clamando, porque só Deus pode fazer a obra aí. Continue, não desista. Esse mês, ela nos pediu um auxílio para nós darmos uma cesta para uma clínica, para acolher esse rapaz. Demos, a clínica acolheu. Passou nem 2 dias, pulou o muro, foi embora, está aí novamente na luta. E a mãe está lá, irmãos. E eu digo, continue firme, irmã. Continue firme, porque tem coisas que só Deus pode fazer, irmãos. Se a crise chegar na tua casa, na tua família, não desista, continue firme, continue orando, continue clamando, continue tendo esperança no seu coração, continue sonhando que a sua família vai ser uma bênção para a glória de Deus. Amém? Nós podemos ver, irmãos, com o pai, se o pai fosse nos dar um conselho, ele iria dizer assim, irmãos, para nós: construa um ambiente na sua casa marcado pela graça. Como assim, pastor? Nós sabemos, irmãos, que a graça de Deus é um favor que nós não merecíamos. Ele enviou o seu filho para morrer por nós, para pagar os nossos pecados. E se nós temos a graça de Deus em nós, nós devemos ser do mesmo jeito, perdoar aos irmãos, aos outros, sem esperar nada em troca, irmãos. Isso é graça. Jesus, Ele não veio porque nós merecíamos, não, Ele veio porque nos amávamos. Nós temos que ter graça, irmão. Na nossa casa tem que ter graça. Você já pensou, irmãos, quando o filho foi pedir a herança ao pai? Você sabia que pela lei do povo judeu dessa época, a herança só poderia ser dada após a morte do filho, do pai, como é nos dias de hoje? Quando o filho vai pedir a herança ao pai, o filho está desejando a morte do pai, é ou não é? Pai, me dá minha herança. Meu filho, ainda estou vivo. É como se o filho dissesse, morre logo que eu quero a minha herança. Mas o pai, cheio de graça, ele vai dar 1/3 da sua fortuna para o filho. Você já pensou o filho saindo cheio de dinheiro em todo canto e vai para uma terra distante, farreia? Quando o pai vê aquele filho voltando, se não fosse a graça, o pai ia chegar para aquele filho e ia dizer, cadê o dinheiro que eu te dei? O que foi que você fez com o dinheiro que eu lhe dei? Se não fosse a graça, irmãos, aquele pai não recebia aquele filho de volta. Tem que haver a graça em nossos corações, irmãos. O pai não reprovou aquele filho. Sabe o que foi que o pai fez? O pai disse, venha para cá, vamos fazer uma festa, porque você voltou. Porque você estava morto, mas agora você está vivo. Isso é graça, irmãos. Foi o que Cristo fez conosco. Nós não merecíamos. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Venha cá você. Você é fulminado, Senhor? Não, eu vou lhe dar salvação, a vida eterna. Quer? Isso é graça, irmãos. E é isso que está faltando nas nossas famílias. E é isso que está faltando nos nossos lares. Até mesmo, irmãos, e eu vou falar aqui para os casais esta noite, até mesmo para os casais, viu? A palavra de Deus diz, lá no capítulo 7 de 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo instruindo os casais, que se vocês deixarem de ter intimidade, seja só por um tempo. Para quê? Para que Satanás não venha entrar no meio do relacionamento de vocês. Paulo está dizendo que o casal não pode passar muito tempo sem ter intimidade.
relacionamento sexual mesmo. Eu quero dizer que para minhas irmãs e para os meus irmãos, que para o homem é uma necessidade fisiológica, viu? Então, Paulo diz, se forem passar um tempo, é para se consagrarem ao Senhor, mas voltem logo para estarem desenvolvendo o seu relacionamento. O que acontece muitas vezes, irmãos? O casal discutiu ali um pouquinho. Agora ele vai ver. Aqui não tem mais nada não. Não, vá dormir lá no sofá, se quiser. Isso é falta de graça, irmãos. Isso aí não é porta para o diabo entrar não, é uma portona, é um portão para o diabo entrar no relacionamento. Amém ou não amém? Então, queridos, no nossos relacionamentos tem que ter graça. O pai vai ao encontro do filho, e em vez do pai, como nós dizemos aqui no linguajar cearense, soltar os cachorros, o pai vai ouvir o que o filho tem a dizer. Pai, pequei contra os céus e perante o Senhor. E o pai escuta. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. Amém? Quando falta graça, irmãos, quando falta graça na família, a indiferença, ela petrifica o coração da família. A família vai ficando com o coração duro, insensível. Não se tem mais perdão, não se tem mais amor, não se escuta mais, não se conversa mais. E são famílias doentes, irmãos, porque não tem graça. Quando falta graça, irmãos, nós construímos paredes que separam, e não, irmãos, ponte que vai nos unir como família. Nós vamos estar nos separando. Quando falta graça, irmãos, toda a estrutura familiar fica rígida. Mas eu quero dizer para os meus amados irmãos, que Jesus Cristo, Ele veio trazer graça e verdade, irmãos. Se nós somos discípulos de Jesus, se as nossas famílias estão debaixo do sangue de Jesus, se o Jesus está como cabeça das nossas famílias, tem que ter graça nos nossos relacionamentos. Muito bem, queridos. Isso era o conselho do pai. Amém? Isso era o conselho do pai. Que tem que ter graça na família, né? Que nós não podemos fechar a porta da reconciliação. Isso é conselho do pai. Agora vamos ver o que é que o filho nos diria. A primeira coisa que o filho ia dizer, irmão, sabe o que é? Preste bem atenção nisso aqui. Isso aqui é importante, olhe para mim. Sabe o que é que o filho diria para nós? Ele diria assim: olha, vocês tenham cuidado com as decisões em tempo de crise. É muito complicado nós tomarmos decisões em tempo de crise, irmãos. Aliás, tem algumas situações que nós não podemos tomar decisões. É quando nós estamos com raiva, não tome nenhuma decisão com raiva. É quando, irmãos, nós estamos abalados emocionalmente, não tome nenhuma decisão abalada emocionalmente. Não tome nenhuma decisão em tempo de crise, porque você pode decidir errado, e sabe o que pode acontecer? Você pode acabar cuidando de porcos, irmãos. Isso é que o filho diria para nós. Sabe por quê, irmãos? Nós não podemos nos precipitar nas nossas decisões. Deus está falando forte no meu coração aqui, irmãos, que tem pessoas que estão precisando ouvir isto aqui esta noite. Pessoas que estão perto de tomar decisões aqui. Tenha cuidado com as decisões, irmãos. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões relevantes para a sua vida em tempo de crise. Não tome decisões, irmãos, de qualquer maneira, irmãos. Há uma ilustração num folheto evangelístico que eu vi há algum tempo, que é importante, irmãos, a gente saber disso. Tem um trenzinho, tem a máquina que puxa os vagões,
do trem. E essa maquinazinha aqui que puxa os vagões do trem, é como se o trem fosse a nossa vida, irmãos. Essa máquina que puxa os demais vagões, tem que ser a fé, irmãos. A fé é que vai puxar os outros vagões da nossa vida. Agora o que acontece? Algumas pessoas invertem essa máquina. O que eles botam para puxar os vagões da sua vida? Eles colocam as emoções. E quando nós somos direcionados pelas nossas emoções, nós tomamos decisões erradas, irmãos. Porque decisões tomadas debaixo de emoção sempre vão ser decisões erradas. E nós estamos vendo aí os jornais policiais cheios de notícias de decisões tomadas por emoções. Não, na hora que eu vi, eu não fui e matei. Cuidado com as decisões em tempo de crise. O sábio Salomão escreveu: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Eu quero lembrar para você, irmãos, que tudo que nós formos fazer tem um tempo certo. Então não tome decisões em tempo de crise. Sabe por quê que você não pode tomar decisões em tempo de crise? Porque você tem que se lembrar que as suas decisões vão afetar quem está com você, para o bem ou para o mal, irmãos. Na família não tem decisões neutras. As decisões que nós vamos tomar podem afetar a família para o bem ou para o mal. Com frequência a gente escuta as pessoas dizer assim: ah, eu sou o dono do meu nariz, eu sou o dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com as decisões que eu tomo, ninguém tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, irmãos. A sua família. Se você toma uma decisão errada na sua família, toda a família vai sofrer, irmãos. Homem e mulher. Todas as decisões têm consequências, irmãos. Quer ver algumas? Eva, ela preferiu escutar lá a serpente, comeu lá do fruto. O que foi que aconteceu? Toda a família, diante de Deus, Deus disse: olha, agora vocês vão ter que sair do paraíso. Consequências. Eva decidiu sozinha, mas a consequência foi para a família do primeiro casal, né? Jonas, Deus disse: vá pregar lá em Nínive. Ele disse: eu não vou pegar um navio e vou para Tarsis. Navio, Deus mandou uma grande tempestade, o navio só falta ir a pique. Todo mundo que estava no navio sofreu as consequências, irmãos. O Jonas que estava no navio. Sansão era alguém escolhido por Deus. Ele tomou a decisão sozinho, de botar a sua cabeça no colo de Dalila. E veio as consequências, irmãos. Judas Iscariote, ele tomou a decisão, duas decisões erradas. Primeiro, trair Jesus. E depois que o plano dele deu errado, ele foi se enforcar, outra decisão errada. Então, irmãos, não podemos tomar decisões erradas, irmãos. Ele preferiu morar perto da cidade, perto de Sodoma e Gomorra. Ele levou a sua família para perto do mundo, irmãos. E a sua mulher virou uma pedra de sal. Ele foi sequestrado. Depois cometeu incesto com as suas duas filhas. Consequência das decisões erradas, irmãos. Não tomamos decisões erradas, ou melhor, não podemos tomar decisões erradas, porque toda a família vai sofrer. E como é que eu faço para tomar uma decisão certa, pastor? Preste bem atenção aqui. Olhe para mim. O que é que eu tenho que fazer para tomar uma decisão certa? A primeira coisa, irmãos, as nossas decisões devem estar no controle de Deus, irmãos. Sabe o que está acontecendo no meio do povo de Deus? Que os crentes não estão mais orando para tomar decisões nas suas vidas. E sabe o que acontece? Vem as consequências, irmãos. Se nós não oramos para que Deus venha confirmar nos nossos corações as decisões que nós devemos tomar, as consequências virão, irmãos. E como é que eu sei, pastor? Como é que Deus vai dizer que é ou não é?
você ora, irmão, Deus vai confirmar. Ou você vai sentir uma paz muito grande no seu coração para realizar alguma coisa, mesmo que todo mundo esteja dizendo não faça, mas aquela paz está no seu coração, é Deus confirmando. Deus vai levantar pessoa para falar para você, Deus vai levantar situações para confirmar, mas Deus vai falar. Se nós estivermos sintonizados com o Espírito Santo de Deus, quando você ora assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você está dizendo é isso, irmãos, que Deus tem que estar no centro da vontade. Quando eu digo para Deus estar no controle da minha vida, eu estou dizendo para Ele dirigir os meus passos, para Ele direcionar a minha vida, para Ele me encaminhar, para Ele responder as minhas orações e fazer a vontade dEle. Deixa eu dizer uma frase aqui para você, irmão: tudo que começa com Deus, termina debaixo da bênção de Deus, amém? Você pode dizer isso comigo? Tudo que começa com Deus, termina debaixo da bênção de Deus. Está ouvindo aí, mocidade? Está ouvindo aí, jovem? Está ouvindo aí, mocinha? Não, mas eu quero namorar, pastor, porque ele é o príncipe da minha vida. Pastor, mas ele tem um cabelinho assim, parece uma lambida de boi, é tão bonitinho. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Quer namorar? Quer? Passe 30 dias orando, vocês dois. Não, mas a gente já se conhece há muito tempo, a gente já conversou muito. Ore, peça direção a Deus, veja se é vontade de Deus. Deus já confirmou, pastor, Deus já confirmou, eu quero logo beijar. Aí depois vem as consequências. Pastor, eu queria falar com o pastor. Sabe aquele príncipezinho que eu falei com o pastor? Ele era sapo. Ah, era? Por que não orou? Por que não orou? Então, irmãos, as coisas que começam sem a bênção de Deus, irmãos, terminam sem a bênção de Deus. Tudo nas nossas vidas nós temos que pedir direcionamento a Deus. Tem que esperar Deus confirmar, irmãos. Não pode ser de todo jeito, de qualquer maneira, não. A Bíblia diz assim, que bem-aventurados, irmãos, são as pessoas que procuram envolver Deus em tudo aquilo que eles forem fazer. São bem-aventurados, são felizes os que procuram envolver Deus em tudo aquilo que eles forem fazer, irmãos. Isso quer dizer dependência. Você está dizendo que é dependente de Deus. Você está dizendo que você não vive independente de Deus. Tudo que eu vou fazer eu apresento a Deus. Amém? Agora, irmãos, infelizmente, muitos só buscam o Senhor depois que já tomaram as decisões. Depois que vem as consequências, é que vão buscar a Deus. Senhor, me livra dessa provação. Senhor, me livra dessa tribulação que eu estou passando. E Deus lá olhando: minha filha, eu estava aqui para lhe avisar, mas você não me procurou. Minha filha, está passando prova, tá? Pois bem, eu vou dar mais um tempinho, viu? Você não quis me ouvir, você não me procurou. Não, meu Deus, Senhor, por que eu estou passando essa provação? Sou teu servo tão fiel. Fiel, mas não me consultou. Fiel, mas não busca Deus para tomar as decisões. Então, irmão, se nós queremos tomar decisões certas, precisa estar no controle, Deus precisa estar no controle das nossas decisões. E se a decisão é muito relevante, irmãos, nós temos que orar, e muito. Amém? Orar e muito. Sabe, para tomar uma decisão certa, tenha conselheiros, irmãos. Conselheiros com os quais você possa contar. Homens e mulheres de Deus. Peça orientação, mas peça com o espírito de ouvir o conselho. Se você já vai com a sua decisão tomada e a pessoa dá um conselho e você, não, mas isso não. Não adianta procurar conselho. Tenha pessoas para lhe orientar. Amém?
Tenha conselheiros, homens e mulheres de Deus, para lhe orientar. Saiba, olha o outro conselho do filho: saiba sair, porque eu saí da forma errada, na hora errada, me envolvi com pessoas erradas e fui parar no lugar errado. Foi isso que aconteceu com o filho. Se o filho pudesse desaconselhar, ele ia dizer isso: só saiba o horário de você sair, a hora de você sair, porque eu saí na hora errada, no tempo errado, me envolvi com pessoas erradas e fui parar no lugar errado, fui parar cuidando de porcos. Não espere, irmãos. Olha o que o Platão diz, o grande filósofo: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Amém? Não espere a crise chegar para você descobrir aquilo que é importante na sua vida. O filho pródigo, irmãos, ele só foi descobrir que a família era importante para ele quando ele estava cuidando de porco. Aí que ele foi se lembrar: ah, meu Deus, como meu pai era bom. Quantos trabalhadores nessa hora estão com um prato lá abençoado e eu estou aqui querendo comer comida dos porcos. Como a minha família era abençoada, como a minha casa era abençoada. Mas não espere, irmãos, a chegar num nível desse para você reconhecer que sua família é uma bênção. Não espere você chegar num lugar desse para descobrir que a sua família é uma bênção. E lembrando que ele era judeu, e ele na fazenda do pai dele, ele conhecia toda a fazenda. E nós sabemos que para o judeu, o porco era um animal amaldiçoado. E para o judeu que tinha isso com ele, para cuidar de porco era um negócio sério, irmãos. Era um lugar de maldição mesmo. Para cuidar de porco era um lugar de maldição, e para comer a comida do porco. E ele aqui que ele foi ver como a família dele era uma bênção. E tem um também, irmão, que foi pior, viu? Pior do que isso, pastor. Para reconhecer que a família era boa, teve um que foi pior do que esse. Estava comendo porco, comida de porco, para reconhecer que a família era boa. Quem foi, pastor? Um que estava lá no inferno. Quem se lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico foi para o inferno, lá com sede no inferno. Oh, Senhor, deixa pelo menos avisar a minha família que aqui o negócio é sério. Aí foi se lembrar da família no inferno. Então não espere para nenhum desses dois cantos, em nome de Jesus, meu irmão. Reconheça que a sua família é uma bênção. Toda família tem problema, toda família tem dificuldade, toda família tem atrito, toda família tem erro, toda família tem defeito, mas toda família é um projeto de Deus, e a sua família é uma bênção, assim como a minha família é uma bênção. Amém? Ainda, já estou encerrando, irmãos. Ainda que você tenha decidido errado, irmãos, em alguma coisa na sua vida, na sua família, e tenha perdido alguma coisa dentro do lar, ou o respeito, ou o amor, ou a conversação, eu quero dizer para meus amados irmãos que nunca é tarde para dizer como esse filho disse: levantar-me-ei e vou voltar e vou ter com meu pai. Tomar uma decisão de voltar ao princípio, irmãos. Se o erro foi cometido, nós podemos voltar para reparar o erro que foi cometido na família. Amém? Agora é um tempo, irmãos, é um processo, é um tempo de aprendizado. O retorno sempre vai ser um tempo de aprendizado. O filho pródigo levou, do tempo que ele foi sair da onde ele estava, que não era para ele estar lá, cuidando de porco, até voltar para o lugar que não era para ele ter saído, houve um processo de aprendizado. Ele estava, irmãos, tentando aqui, e conseguiu consertar as decisões equivocadas que ele tomou. E ele teve esse processo para poder voltar. É um tempo de conhecimento, né? Voltar para onde nós erramos, irmãos, é o tempo de nós reconhecermos o valor da família.
É o tempo de nós reconhecermos o valor de um pai amoroso que ficou lá na fazenda esperando. O quanto ele me amava e eu não conhecia isso. Eu reconheço hoje que minha família é uma bênção. O tempo de voltar, irmãos, é reconhecer os prejuízos da escolha que eu fiz. Eu vou voltar, vou reconhecer que eu tomei as decisões erradas. O tempo, irmãos, é de reconhecer que qualquer projeto da vida construído com base em rebeldia, ele não prospera, irmãos. Não me rebelei contra meu pai, contra minha mãe. Vocês, deixa eu falar aqui rapidamente, os jovens novamente. É um culto de família, irmãos. Os jovens que estão ligados nesse negócio dessa novela aí, Malhacão. Viu? Que ali é um malhacão. Não é malhação não. Essa porcaria que nós colocamos na sala da nossa casa só ensina o jovem se voltar contra o pai, deixar pai e mãe, namorar quem quer, dormir com o namorado dentro de casa. Meu irmão, desliga essa porcaria da tua casa, que isso aí não tem nada de Deus para a tua vida. Jovem, vá ler um livro da Bíblia. Jovem, vai ouvir uma mensagem cristã. Desliga essas porcarias que envenenam a tua alma. Isso não traz nada, isso são conceitos seculares que o mundo vive, mas a igreja do Senhor é uma noiva santa separada. Os nossos princípios, os nossos valores são diferentes daquilo que está aí no mundo, irmãos. Estava passando agora um seriado, eu comecei a assistir, irmãos. Tempo da ditadura militar. Minha área, eu gosto, participei, vivi o final da ditadura militar como militar. Entrei na Marinha em 83, a ditadura terminou em 85. Rapaz, eu gosto dessas documentários, essas coisas. Comecei a assistir, irmãos. Bom, no começo, apesar que passando uma imagem errônea da ditadura, né? Os irmãos sabem que não houve uma revolução militar, né, irmãos? Houve uma contra-revolução, porque os comunistas iam tomar o Brasil, os militares assumiram para os comunistas não tomar o Brasil. História, isso é história, que a mídia não conta. E eu comecei a assistir aquilo, irmãos. Você acredita, irmãos, que um seriado baseado nos anos de 80, a Globo deu um jeito, irmãos, de colocar dois cabas namorando, dois homens, na década de 80, que essas coisas nem existia, mas não era como era hoje. E tem mais, irmão, na década de 80 todo mundo apoiando, casal de dois homens namorando, o pai, não, e a família, ainda bem que o pai compreendeu, o pai é... Que mentira é essa, irmão? Aí agora, duas mulheres namorando. Eu disse, minha filha, vamos desligar essa carniça. Como é que pode, irmãos? A Globo consegue botar uma coisa de época que não tem isso, introduzir o que ela quer, introduzir na cabeça das famílias. E tem um bocado de família envenenada, botando isso na sua cabeça, dizendo que isso é normal. Não é normal. Deus criou o homem e a mulher, fez os dois uma só carne. Criou o homem e criou a mulher, não criou o terceiro sexo. Os nossos princípios, irmãos, estão aqui. Não é o que a Rede Globo ensina. A rede esgoto de televisão. Então, irmãos, nós temos que vigiar, irmãos. Amém? Estou encerrando, irmãos. Se você, querido, que está aqui esta noite, perdeu alguma coisa dentro do seu lar, o amor, o relacionamento, tomou decisões erradas, é o tempo de voltar, irmãos. Tempo de voltar é tempo de aprendizado, é tempo de conhecimento, mas também, irmãos, é tempo da libertação do orgulho. Preste atenção. Quem vence o orgulho destrói uma fortaleza do mal que existe dentro de si mesmo. O orgulho, irmãos, é o que a Bíblia aqui diz,
Deus resiste aos soberbos. Deus não comunga com orgulho. Não, mas foi ela que falou primeiro. Eu sou cabeça da casa. Cuidado, irmão. Não, mas ele fez isso, fez aquilo, eu não converso mais. Cuidado, irmão. Vamos ter cuidado com orgulho nos nossos corações, irmãos. Deus resiste aos soberbos, Tiago 4,6. O filho mais santo, se for dominado pelo sentimento de orgulho, ele pode se transformar, irmãos. O filho mais santo, se for dominado por esse orgulho, ele pode se tornar um diabo para os pais e para a família. Cuidado com o orgulho. O orgulho, ele deforma as pessoas. Ele desumaniza o homem e provoca a ira de Deus. Por isso, esta noite, meus irmãos, eu peço em nome de Jesus, hoje é noite de retorno. Nossas famílias vão sair daqui esta noite restauradas. Quando Jesus ensinou o Sermão da Montanha, ele começou dizendo, sabe como? Bem-aventurados humildes de coração. Bem-aventurados aqueles que não têm orgulho no coração. Felizes os que não têm orgulho no coração. A Bíblia, irmãos, ela adverte várias vezes contra o orgulho. Provérbios 11:2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com a humildade está a sabedoria. Provérbios 16:18 diz assim: a soberba, o orgulho, procede a ruína, e a altivez de espírito, a queda. Provérbios 21:4 diz assim: olhar altivo e coração orgulhoso, lâmpada dos perversos, são pecado. 1 João 2,16 diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Provérbios 6:16, 17 diz assim: estas 6 coisas, aí fala as coisas, né? Na sétima, Deus abomina, que são os olhos altivos. Mas esta noite, irmãos, em nome de Jesus, as nossas famílias, irmãos, elas vão ser tocadas pelo Espírito Santo de Deus. As nossas famílias, irmão, se a sua família já é uma bênção, nós vamos agradecer e louvar a Deus aqui esta noite por isso. Mas se a sua família está precisando esta noite da intervenção de Deus para quebrar tudo aquilo que foi de decisões erradas, Deus vai abençoar. Em nome de Jesus, essa noite a tua família vai terminar como a família do filho pródigo, vai terminar com uma festa. Não só aqui nessa terra, mas uma festa no céu, porque isso agrada o coração de Deus. Amém, irmãos? Você pode ter tudo o que perdeu, se houver um arrependimento genuíno aqui esta noite. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos ficar em pé glorificando a esse Deus. Amém? Aplauda Jesus.